Fala pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre prototipagem rápida ou impressão 3D. Essa será a videoaula 21.1, a gente vai ver uma parte mais teórica sobre impressão 3D e depois a gente vai para a prática. Bom, só para motivar um pouquinho o nosso estudo aqui na área, esse desenho que vocês estão vendo aí na tela foi o desenho que eu fiz quando eu queria colocar o que eu tinha na minha cabeça de imaginação para o papel na hora de fazer o meu mestrado. A nossa ideia lá no mestrado era a gente fazer aqui como se fosse um exoesqueleto, né, que vocês estão vendo aqui, para reabilitação do pessoal que tinha sofrido um AVC. Então, esse pessoal que sofria AVC, eles tinham um problema aqui numa parte do cérebro deles, né, acontecia um acidente vascular encefálico, ou um derrame, né, conhecido como derrame, e geralmente isso acontecia em uma parte específica do cérebro da pessoa. Então acabava que parte do corpo da pessoa, que eu vou tentar desenhar aqui um palitinho. Então geralmente, por exemplo, se acontecesse aqui, parte do lado esquerdo aqui da pessoa ia ficar paralisada. Então elas tinham dificuldade aqui de movimentar as mãos e movimentar outras partes do corpo, fica com boca torta e tal, né? E a ideia da gente era fazer uma reabilitação com esse esqueleto para a mão, que é uma das coisas que a gente mais usa no nosso dia a dia. Então eu joguei para o papel esse meu protótipo. Essa aqui foi a primeira etapa, né? E depois eu utilizei a impressão 3D para criar esses esqueletos aqui. Aqui eu estou com o Marcos Pontes, mostrando a ele o meu projeto de mestrado lá em Macaíba. Tem algumas fotos aqui. E essa órtese aqui foi toda feita com a impressão 3D. Então a gente vê um uso de impressão 3D não só para criar protótipos, ou seja, para tirar aquela ideia que eu tinha do papel da cabeça e jogar aqui para eu ter uma ideia melhor de um possível produto. E também serviu, no meu caso, não só para fazer o protótipo, como também para ter um produto acabado mesmo. Isso aqui já é o meu produto, o meu resultado final e usual do meu projeto de mestrado. Só aqui mais alguns detalhes, ó. Aqui está um paciente, um sujeito com a minha órtese impressa em 3D. Eu fiz um mix de 3D com tecidos. E quando esse cara, mesmo que ele não consegue mover a mão, mesmo que ele não consiga mover a mão, quando ele imagina, quando ele está aqui pensando, a mão dele se movendo, então ele imagina que a mão dele se movendo para cá, tipo fechando a mão, a gente ativa áreas no cérebro aqui que conseguimos captar esse sinal cerebral e mandamos o comando para a órtese. Então, quando a órtese, o esqueleto identificava que a pessoa estava querendo movimentar a mão, então ele ia lá e eu tinha um sistema de cabos que empurravam os dedos do paciente. Então, aí eu dei um exemplo do meu mestrado, né? Mas, por exemplo, como é que se fazia antigamente? Tudo bem que hoje ainda fazem, né? Mas mais porque é uma arte. Mas antigamente o pessoal fazia muito modelo de protótipo em argila ou em madeira, como esses que vocês estão vendo aqui no lateral esquerdo. Então eles faziam esse modelo para ter uma ideia do modelo físico, para fazer um teste físico mesmo do carro aqui, por exemplo. E a impressão 3D ela veio para ajudar a fazer esses protótipos, para você não perder tanto tempo aqui tendo que modelar todo o protótipo em argila ou em madeira, para você ter uma ideia de que parâmetros do projeto poderia ser modificado ou não. E hoje com a impressão 3D, que hoje em dia é usada basicamente como sinônimo de prototipagem rápida também, ela ajuda muito nisso, porque a gente consegue imprimir de forma relativamente rápida todo o modelo daquela peça. Tudo que está lá no CAD a gente consegue passar para a impressão 3D. E a gente pode olhar com detalhes como é que é esse design, alterar design, ou então fazer até testes em túnel de vento e tal. Mas vamos entender um pouquinho da história da impressão 3D. Tudo começou lá no Japão em 1981, onde esse cara aqui, não sei pronunciar, mas acho que é Hideo Kodama, ele fez o que pode ser considerado a primeira patente de impressora 3D. Então, ele fez lá uma impressora que tinha uma resina e tinha lasers, e os lasers, eles, quando batiam na resina, a resina curava. E você conseguia fazer alguns sólidos 3D, mas não teve muito sucesso. Ele também não foi muito bem sucedido devido a problemas com a arrecadação de fundos. Então ele não conseguiu desenvolver bem o projeto, felizmente. Aí, na França, em 1984, surgiu um grupo de colegas, né, na verdade,
colaboradores que fizeram um time, que é o Jean-Claude André, o Oliver Witt e o Alan Lemerhalde, não sei pronunciar também, vamos deixar para lá essa pronúncia aqui. Eles tentaram uma nova patente utilizando monômeros que curavam com a incidência de lasers. Então, isso era uma especialidade do Oliver, ele trabalhava com esses tipos de monômeros que também, quando tinha uma incidência de laser, eles curavam e ficavam lá presos a uma base. No caso, preso aqui, ó, camada por camada, né? Eles iam se prendendo um ao outro à medida que o laser batia aqui. E ele falhou esse time, né? Eles falharam pelo mesmo motivo, eles não conseguiram a arrecadação de fundos para botar para frente o projeto. Nos Estados Unidos, em 84 também, aí chegou o Charles Chuck Hull, que trabalhava para uma fabricante de mesas e móveis, né? E ele ficava angustiado pelo tempo que levava para produzir peças pequenas e personalizadas. Então ele usava resina e tinha que passar um tempo essa resina curando e gastava muito tempo com isso. Então ele teve a ideia de usar as lâmpadas UV da própria empresa para curar a resina fotossensível camada por camada. Então o que ele fazia? Ele depositava uma camada lá de resina num formato específico e colocava luz. Opa, deixa eu desenhar aqui uma luz melhor, né? Pelo amor de Deus. Então tinha lá a luz UV. Ele colocava ela aqui, essa parte ia curando, depois ele colocava outra camada de resina e curava novamente. E a sorte dele foi que ele conseguiu ganhar um laboratório para desenvolver essa ideia. Então os caras lá da empresa colocaram ele à parte e disseram: ah, toca aí essa ideia que pode virar um produto legal. E nos Estados Unidos também, em 1936, 3 semanas depois, o Hull, ou Chuck, né, que era o apelido dele, 3 semanas depois do time francês publicar a patente deles para a técnica. Desculpa, 3 semanas depois do time francês, ele publicou a patente dele, ou seja, o Hull publicou a patente dele dessa técnica que ele criou aqui. E ele chamou essa técnica de estereolitografia, que é uma técnica que a gente conhece até hoje. E depois disso, também nos Estados Unidos, em 1988, teve o primeiro produto lançado por ele, que foi o SLA-1, que é esse que vocês estão vendo aqui na foto. SLA vem do próprio nome que ele mesmo criou, né, de estereolitografia, e esse foi o primeiro produto de impressão 3D lançado. Ele também criou a empresa 3D Systems, que é uma empresa que até hoje é referência aí em modelagem 3D. Em seguida, também nos Estados Unidos, lá em 1988, chegou o Carl Descartes, que ele era um aluno de graduação. Então olha aí, fica a dica que vocês, alunos de graduação, também têm esse potencial de criar coisas novas. Basta querer. Ele era lá da Universidade do Texas e ele criou uma patente para uma nova tecnologia de impressão 3D chamada SLS, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente sobre essa técnica que ele criou, chamada Selective Laser Sinterization, ou seja, sinterização por laser seletivo. Também nos Estados Unidos, em 1992, chegou um novo cara chamado Scott Crumb, que ele é o atual dono da empresa Stratasys. Também não sei se a pronúncia está correta, mas essa empresa ela é bem famosa também na área de impressão 3D. E esse cara, em 92, ele submeteu a patente de uma nova técnica chamada FDM, ou seja, Fused Deposition Modeling, que é modelagem por deposição de material fundido. Essa é uma das técnicas também que a gente vai ver em detalhes já já, mas que ela é amplamente utilizada nos dias de hoje, inclusive dentro de casa, com as impressoras 3D, que são as impressoras mais comuns. Então esse aí foi está sendo a nossa linha do tempo. Até chegar em hoje que a FDM se tornou uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas em domicílio. Além disso, existem novas variantes de tecnologias de impressão 3D que são desenvolvidas a cada ano. Então hoje essa tecnologia é cada vez mais desenvolvida e tem cada vez mais probabilidade de ter sucesso no futuro. Então é capaz que no futuro a gente tenha casas, prédios, pontes que sejam modeladas através da técnica FDM de impressão 3D. Vamos falar agora um pouquinho sobre as técnicas isoladamente. A gente vai ter a técnica SLA, que é a estereolitografia, né?
que ela vai consistir basicamente de uma fonte de laser, um espelho, um tanque de resina e uma resina que é curável com luz ultravioleta, que é dado pelo laser. E aqui, camada por camada, esse elevador aqui, ó, essa plataforma, ela vai descendo aqui para que uma nova camada seja feita. Assim que a camada é feita, ele desce mais um pouquinho e vai descendo até formar a peça. Aqui a gente tem uma imagem da patente submetida por Hu sobre o SLA. Bem, existem prós e contras da técnica SLA. Uma das vantagens é que é uma das mais precisas, mesmo hoje em dia, e que tem as melhores tolerâncias dimensionais, que são da ordem aí de 0,005 polegadas ou 0,127 milímetros. E ela é conhecida também por promover uma excelente qualidade das peças, uma excelente qualidade de acabamento e qualidade superficial, principalmente quando a gente quer fazer peças pequenas. Então, peças pequenas não são bem executadas em outras técnicas. E a impressão de superfícies suaves também. E como contras, ela é uma impressão que dura longos períodos, necessita de suporte. O suporte que eu vou aproveitar para explicar ele, esse suporte que está falando aqui não é suporte de tipo garantia, não, de suporte técnico. O suporte acontece, ele é utilizado quando você tem, por exemplo, uma ponte. Então imagina aqui uma ponte. Vou fazer uma ponte aqui bem feia. Tá aqui a ponte. O que acontece ó, quando quando a impressora ela chega aqui nesses pontos, ela vai depositando material e tudo isso aqui é líquido, né? Tudo que está aqui embaixo é líquido. Então esse material que vai chegando aqui, ó, ele vai ser curado, mas em compensação ele não vai ter onde se sustentar, ele poderia cair aqui. E por isso a gente precisa de alguns suportes que são estruturas que vão dar apoio a essa estrutura aqui da ponte, que esse aqui a gente está chamando de suporte, isso aqui ó, estou chamando de suporte. Então nada mais é do que estruturas que sustentam uma parte que está descoberta da nossa peça, uma parte que está descoberta, que está exposta ao ar, que não tem uma base na qual se consolidar a camada. Também temos aqui a questão da resina, que ela é relativamente frágil, né? E por isso ela é utilizada em aplicações mais voltadas a protótipos do que a realização de peças que sejam realmente utilizáveis, né? Mecanicamente. Ela tem pouca variabilidade de materiais e cores da resina e não favorável à intercambiabilidade de resinas entre diferentes impressoras SLA, ou seja, uma resina específica para uma impressora não consegue ser aplicada para outro tipo de impressora SLA. Aqui eu peço que vocês apontem o celular de vocês para dois vídeos interessantes. Um é esse aqui, que vocês podem apontar aqui para o QR Code, e esse outro segundo vídeo. Então, para quem tiver alguma dificuldade de acessar esse QR Code aí, vocês podem ver que no próprio aplicativo do Chrome no celular tem uma opção que você tira a foto e já vai direto para o link. Beleza? Então dê uma olhada nesses dois vídeos, são dois vídeos bem interessantes aí. Depois, a gente chega na técnica SLS, que é sinterização por laser seletivo. Ela basicamente é uma sinterização, que é um processo de fabricação, né? Onde você tem um pó aqui de polímeros, e sempre que um laser de alta intensidade bate nele, esse pó ele se funde com com a outra camada de pó que está adjacente. Então ele vai formando aqui, ó, à medida que o laser bate, ele vai fundindo isso e unindo os pós. Aqui se usa um laser de CO2, que ele vai fundir as partículas pequenas do pó, que é o que a gente chamou de sinterização, né? E formando uma camada sólida. Então ele também vai aí camada por camada. Nesse caso, como o pó ele é compacto, ó, perceba que o pó ele é compacto, ele vai estar aqui totalmente preenchido de pó, ao contrário do SLA, que aqui seria líquido. Sempre que eu vou fazer uma camada, eu posso fazer uma camada nova que vai ter pó embaixo aqui para sustentar. Então eu não preciso aqui de suportes. Então essa é uma das vantagens da técnica SLS. Como está aqui, né, nos prós, a gente não necessita de suporte. Ela pode ser utilizada para imprimir uma boa quantidade de peças ao mesmo tempo, ou seja,
ela tem uma boa capacidade de produção, né, de manufatura, e 50% do pó pode ser reutilizado e reciclado. Os contras são que as peças necessitam de pós-processamento, não pós, né, tem que ter um if aqui que eu esqueci, pós-processamento, para remover o excesso de pó. Ou seja, eles vão ter que ir lá colocar ar comprimido e tal para tirar o excesso de pó que vai ficar na peça. E ela requer tecnologia de ponta e lasers de alta potência, ou seja, um elevado gasto de energia aí comparado às outras técnicas. Para a SLS, eu também trouxe 2 vídeos interessantes que vocês podem olhar aí e apontar eles para aqui, para a tela do computador. Então podem dar uma pausa e assistam esses 2 vídeos. Depois voltem para cá comigo. A técnica FDM é uma das mais utilizadas hoje em dia. A gente vai tratar um pouquinho mais dela. Basicamente, ela é realizada por meio de um filamento de polímero que é fundido. Então está aqui o filamento, ele é fundido aqui na câmara do extrusor. E o bico vai se movendo, por exemplo, para cá, né? E vai depositando o material aqui. Então, por esse material aqui estar fundido, ele se une, perdão, ele se une à camada inferior. E assim vai fazendo a peça. Esse bico ele vai ser movido sobre uma mesa num plano cartesiano, né? X, Y, Z. Então aqui X, Y, Z. Existem algumas formas que a gente vai ver como é que pode ser para ele varrer aqui todos os pontos aqui possíveis desse X, Y, Z. E as camadas vão se unindo umas a outras, né? Segue o mesmo padrão das outras técnicas. É uma das técnicas mais conhecidas e simples e usada em impressoras pessoais, ou seja, impressoras que vocês podem comprar e ter elas em casa para fazer suas próprias peças. Ela suporta também uma vasta quantidade de materiais, incluindo plásticos, compósitos de madeiras, podem imprimir com madeira, chocolate, massas, metal e inclusive concreto. Uma das formas que a gente tem aqui de configurações de impressoras 3D FDM é ou a mesa se move, e aqui você tem simplesmente o bico extrusor, né, que está aqui, ele se movendo para cima ou para baixo, né, enquanto a mesa vai para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Ou você tem aqui uma forma delta, né, que você tem esse formato aqui, que o bico ele se move para todos os lugares, ele vai subindo ou descendo também. Bom, os prós da técnica FDM é que ela é escalonável, são um dos principais fatores positivos dela, que ela pode ser aplicada para criar peças de diferentes tamanhos, desde que não sejam tamanhos muito pequenos, mas você tem impressoras 3D que tem uma área interna variável, e com essa área interna variável vocês podem fazer diferentes tipos de peça. Tem flexibilidade de materiais, como a gente já discutiu, né? A utilização de madeira, até chocolate, o pessoal imprimindo comida, inclusive hoje em dia chegam até a imprimir órgãos com a técnica FDM. Ela é de fácil utilização e pode ser comercializada para uso doméstico, além de ser relativamente barata e gastar pouca energia. Os contras é que a qualidade fica a desejar, então ela é uma das que tem uma das piores qualidades de fabricação. Ela possui camadas com imperfeições, então tem vários erros que precisam ser controlados, baixa tolerância dimensional, de cerca de 0,2 milímetros, às vezes um pouquinho mais até, e não é indicada para detalhes muito pequenos, como já discutimos, além de necessitar de suporte. Então vejam por favor esse vídeo aqui também, e depois voltem para cá para a gente discutir um pouquinho mais e seguir na aula. Eu vou aproveitar com vocês aqui e divulgar esse trabalho que é de uma startup natalense, Potiguar, não tenho certeza se ela é natalense, mas sei que ela é Potiguar. E essa startup, eles estão usando a técnica FDM para construir casas 3D. Eu vou até abrir aqui o Instagram deles. E eles têm vários vídeos aqui, ó. Eles foram a primeira casa 3D impressa no Brasil. Então tá aqui, ó, camada por camada, depositando o concreto. Durou um certo tempo para eles fazerem isso. Eles também fazem alguns jarros, ó, com a mesma técnica. E aqui tem um vídeo. Eu vou abrir aqui, tá aqui a casa que eles fizeram, né? E tem um vídeo aqui, inclusive, que é da casa por inteiro, ó. Um time-lapse aqui que eles fizeram
da construção da casa. Então orgulho aí dessa galera fazendo isso aí. Vocês podem olhar um pouquinho aí com calma. Essa página deles é 3D Home Construction. Voltando agora para nossa aula, vamos ver uma comparação das técnicas que existem, né? Por exemplo, aqui a FDM, você vê claramente que existem aqui as camadas, elas aparecem de forma visível. Ó, partes como essa daqui, provavelmente para realizar elas, que ela tem um furo aqui, como o bico extrusor ele vai passar aqui, ó, e aqui não vai ter material embaixo para suportar, ele vai precisar de suportes. Então aqui provavelmente foram feitos suportes aqui para poder aguentar a estrutura. Olha a diferença para a técnica SLA, né? A qualidade superficial é enorme, muito maior do que a FDM. E aqui a gente também a comparação com a técnica SLS, que por ser feita com pós, né, a gente vê uma certa rugosidade aqui na superfície, mas ainda assim o acabamento superficial é muito bom. E você não tem aqui a marcação das camadas da peça. Só para finalizar, aqui a gente tem uma comparação dessa torre. A qualidade superficial, ó, do SLA, ela costuma ser bem maior do que as outras duas. Só vamos dar uma comparadinha também aqui nas técnicas. Quanto à resolução, a acurácia, o acabamento superficial, a produtividade, ou seja, a capacidade de manufatura delas, a usabilidade com designs complexos e a facilidade de uso. Aqui na resolução, a técnica SLA ganha, né, como a gente já discutiu. Na acurácia, a SLA e a SLS são mais acuradas. Acabamento superficial, a SLA já vimos que é muito melhor. Produtividade, né, capacidade de produção em massa, a SLS é aqui uma das que são aplicadas de forma mais que mais são aplicadas na indústria para a fabricação de algumas peças. Designs complexos, a FDM perde um pouquinho e a que ganha é a SLS também. E facilidade de uso, a FDM ganha disparado aqui também, mas a SLA é fácil apesar de requerer um maior nível de energia. Agora vamos aprofundar um pouquinho sobre a técnica FDM, que é uma das técnicas que a gente mais tem facilidade de acesso a ela. A gente tem diferentes tipos de filamentos para a técnica FDM. Temos o PLA, que é um polímero que é feito à base de amido de milho, se não me engano. Ele é um polímero que é sustentável, né? Ele é biodegradável. Nós temos o ABS, que ele é um pouquinho mais difícil de se trabalhar, mas tem acabamentos superficiais melhores. E a gente pode fazer um acabamento superficial aqui com acetona, porque o ABS ele é solúvel em acetona. Temos o PETG, né, que vocês conhecem, da garrafa PET, o nylon, e também temos a possibilidade de usar filamentos flexíveis. Beleza? E aqui a gente tem um pouquinho a comparação entre cada um deles, em termos de rigidez, flexibilidade e durabilidade. Se quiserem dar uma pausa aí e deem uma olhadinha aí em cada um deles, quais são as vantagens e desvantagens. Os mais utilizados disparadamente são esses dois aqui, PLA e ABS. Bem, quanto a alguns softwares fatiadores. O que é que significa isso, fatiadores? Quando a gente está falando em impressão 3D, a gente fala em camadas, certo? Trabalhamos com camadas, cada camada é feita por vez. Então, para isso, a gente vai ter que ter um software que fatie a nossa peça em várias camadas. E aqui ao lado a gente tem alguns exemplos desses tipos de softwares. Os mais famosos são o Ultimaker Cura, o Slicer, que ele é open source. Temos também o Repetir Host, o Simplify 3D e o Matrix Control, além de outros softwares que são específicos para determinadas impressoras. Trouxe também aqui dois modelos bem famosos que são utilizados para fazer o teste na técnica FDM. Então, esses modelos, não só na técnica FDM, né, também nas outras técnicas, mas é o modelo do Parco, que eles são facilmente achados na internet, e da Coruja. Eles são utilizados porque eles têm partes específicas, ó, como aqui, ó, onde você tem uma angulação especificamente aqui, para justamente testar se você precisa de suporte ou não, como é que está a sua impressão. E aqui a gente tem alguns furos pequenos também no barquinho e outros detalhes importantes, como essa porta aqui, que você também precisaria de suporte aqui ou não.
que podem ser utilizados para você testar se sua impressora do tipo FDM está trabalhando bem ou não. Tanto o Barco quanto a Coruja, eles também estão disponíveis em páginas como GrabCAD, Thingiverse ou Codes, que são páginas que eu vou até abrir aqui para vocês. Por exemplo, o GrabCAD, onde você tem várias pessoas que já fizeram vários modelos 3D aqui e disponibilizaram para a comunidade. Então o GrabCAD é uma comunidade. Por exemplo, se eu digitar aqui órteses para mão, próteses para mão, então ele aparece aqui vários modelos de próteses para a mão que eu posso simplesmente baixar e imprimir. Existem também modelos mecânicos, por exemplo, deixa eu tentar aqui, gear, engrenagem, sistemas mecânicos, enfim, tem uma infinidade de projetos mecânicos aqui que vocês podem dar uma olhada, que pode ser útil na hora de você fazer tanto um protótipo, ou quando você quiser alguma peça específica para você imprimir em 3D. No futuro, provavelmente, a gente vai ter acesso a todas essas impressoras de uma forma muito mais barata, como a gente tem acesso à impressora de papel comum. Aqui também temos o CUTS, que ele é mais voltado para coisas mais tipo anime e tal, peças de filmes que vocês podem imprimir, ou coisas interessantes assim, que vocês podem vir aqui e imprimir de graça. E temos também um dos mais famosos, que é o Thingiverse, que segue a mesma lógica. Você tem vários projetos aqui que são de acesso. Inclusive aqui na época do coronavírus, né, tem algumas máscaras para vocês poderem imprimir. Alguns desses projetos são interessantes, outros são só mais ilustrativos, só para brincar mesmo. Então, voltando aqui, chegou a hora da gente trabalhar e se divertir um pouquinho, né? Vamos pegar um software de fatiamento 3D e vamos fazer um exercício com ele, criar o código necessário, o código que uma impressora 3D será capaz de interpretar, que é o chamado código G-Code. Beleza? Então, vejo vocês na próxima videoaula.